Chegou uma pergunta sobre o liberalismo teológico. Perguntaram quais são os erros do liberalismo teológico. Bom, o liberalismo teológico é um movimento na história da igreja, pós-advento do iluminismo, em que se colocou a razão como a senhora de todas as ciências. Então, a deusa razão, e que inclusive foi introduzida ali na Catedral de Notre-Dame, em Paris, como a grande deusa do racionalismo, do iluminismo. E todas as ciências agora, inclusive a teologia, foram então analisadas ou reinterpretadas sob a ótica da razão. Então este é o pressuposto básico do liberalismo teológico, é olhar a teologia de acordo com a razão. Então tudo aquilo que encaixa na razão, que faz jus ao pensamento racional, eles seguem como um ensinamento coerente. Tudo aquilo que não faz sentido à luz da razão deve ter uma explicação racional para aquilo, de modo que, então, a priori, eles negam, por causa disso, a autoridade divina da Bíblia. Em primeiro lugar, eles dizem que não. Os liberais dizem que a Bíblia é um livro como qualquer outro, escrito por pessoas, como qualquer outras pessoas, porque não há intervenção divina na história. Também eles dizem que não há milagres, então todos os textos bíblicos que fazem referência a milagres, na verdade, são histórias que de fato aconteceram, que você poderia até entender racionalmente, mas que os autores deram o seu ar de miraculoso quando estavam escrevendo, e o motivo que eles vão dizer é para deificar, por exemplo, Jesus Cristo. É um dos motivos. Então, para dar um certo ar de autoridade para alguns autores, como Paulo, né, algumas pessoas importantes, como Pedro e tudo mais. Então, eles dizem que o evento aconteceu de maneira natural, mas o escritor, ao registrar, registrou de um modo miraculoso. Então, o que os teólogos liberais fazem é separar aquilo que foi história, que para eles de fato aconteceu, que é o que entra na mente racional, que faz que casa com o entendimento racional, daquilo que é o que não entra na nossa mente, que é o miraculoso, que é o extraordinário, que aí eles falam que foi uma invenção. Eles também, a priori, não vão crer em profecias, porque profecia é algo sobrenatural. Então isso vai fazer quase o critério para eles datarem livros, por exemplo, do Antigo Testamento. Então, livros que têm profecias, inclusive precisas, né? Ciro, por exemplo, é citado muito antes dele existir, segundo a datação da ortodoxia cristã, eles vão colocar sempre como pós-evento. Então, o que eles dizem é que foi um facsímil ex-event, ou seja, é uma expressão que é usada para dizer o autor bíblico ali escreveu após o evento ter ocorrido como se esse ainda não tivesse ocorrido. É isso que eles falam. Então, ele escreveu como se fosse uma profecia, como se estivesse sendo antes do evento, mas na verdade mesmo foi após o evento. Então, ou seja, o teólogo liberal ele busca encaixar toda a teologia, o entendimento de Deus, das escrituras e da intervenção de Deus na história, da escrita da história por Deus, dentro da sua razão, como faz com qualquer outra ciência. E por isso que o liberalismo teológico é tão prejudicial assim para a fé cristã, porque cristianismo sem fé, sem crença é impossível. Então, isso é mais ou menos os erros do liberalismo teológico.